Olá, sou Fernando Gelim. Hoje nós vamos estudar teologia bíblica. Quando estudamos teologia bíblica, existem algumas correntes de interpretação que buscam compreender o enredo das Escrituras como um livro só. As mais conhecidas são a teologia da aliança, que tem distinções entre o modelo batista e pedobatista, o dispensacionalismo em suas várias vertentes, clássico, revisado e progressivo, a teologia da nova aliança, entre outras que tentam mesclar as posições citadas. Hoje, gostaria de apresentar a vocês a posição aliancista credo-batista. A posição que nós encontramos na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689 e foi a posição de gigantes do passado como Charles Spurgeon, Nehemiah Cox, Benjamin Keach, A.W. Pink e até mesmo homens como John Bunyan, John Gill tiveram posições semelhantes. Também é interessante observarmos que até mesmo o príncipe dos puritanos, John Owen, tinha uma interpretação bem semelhante à que vou apresentar. Por ser uma posição robusta e profundamente bíblica, precisa ser considerada. Eu não vou ter tempo para apresentá-la de maneira exaustiva, nem de entrar em certos detalhes. Nesse vídeo, meu objetivo é apenas resumi-la e dar um pontapé inicial para os seus estudos nesse assunto. Antes de tudo, observemos a seguinte citação de Spurgeon. A doutrina do pacto de Deus está na raiz de toda teologia verdadeira. Tem sido dito que aquele que entende a diferença entre pacto das obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Estou persuadido de que a maioria dos erros cometidos pelos homens acerca das doutrinas da Escritura está baseada em erros fundamentais com relação aos pactos da lei e da graça. Charles Spurgeon. O que a Confissão de Fé Batista de 1689 diz sobre o assunto? Jeff Johnson resume da seguinte maneira o ensino da confissão a respeito do federalismo batista. Historicamente, os batistas reformados são pactuais. Embora eles difiram dos seus irmãos presbiterianos em algumas questões-chave, de acordo com a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, os batistas estavam igualmente comprometidos com uma robusta estrutura pactual da história da redenção. De fato, cada capítulo da confissão é constituído sobre uma matriz pactual. Embora o capítulo 7 seja inteiramente dedicado às alianças, os capítulos sobre criação, providência, queda do homem, Cristo, justificação, arrependimento, evangelho, boas obras e perseverança são explicados a partir de uma perspectiva pactual. Para os nossos antepassados batistas, uma alteração da doutrina dos pactos é uma alteração do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, em seu contexto mais amplo, inclui o cumprimento do pacto de obras pelo segundo Adão, Jesus Cristo, que foi quebrado pelo primeiro Adão. O segundo Adão suportou suas maldições e assegurou suas bênçãos para todos aqueles que são escolhidos por Deus para serem representados pelo segundo Adão no pacto de graça. Com isso em mente, o capítulo 7 da Confissão enfatiza 3 verdades essenciais relacionadas ao seu arcabouço pactual. O parágrafo 1 confessa um pacto de obras pré-lapsariano. O parágrafo 2 confessa um pacto de graça pós-lapsariano. E o parágrafo 3 confessa um pacto eterno de redenção. Observamos então que ao estudarmos a teologia da Aliança Batista, vamos notar a existência de 3 grandes pactos: pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Mas antes de avançarmos, precisamos compreender o significado de alguns termos, como o que é um pacto, o que é uma promessa e o que é um cabeça federal. Entender essas coisas vai ajudar a gente a prosseguir. O príncipe dos puritanos, John Owen, define aliança como um pacto ou um acordo em certos termos, mutuamente estipulados por 2 ou mais partes. Porém, faz uma ressalva sobre a nova aliança como uma aliança incondicional, por não haver menção de qualquer condição da parte do homem, consistindo apenas da gratuidade da promessa divina, como vemos na seguinte citação. Uma aliança propriamente dita é um pacto ou um acordo em certos termos mutuamente estipulados por 2 ou mais partes. Como as promessas são o fundamento e origem desta, como o é entre Deus e o homem, assim compreende também preceitos ou leis de obediência, as quais são prescritas ao homem para que as observe. Mas, na descrição da aliança aqui mencionada,
a nova aliança, não há menção de qualquer condição da parte do homem, de nenhum termo de obediência prescrito, mas o todo consiste na livre e gratuita promessa, como se verá em sua explicação. Uma outra definição de pacto seria um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Além disso, é importante fazermos a distinção entre promessa e aliança. John Pillsbury ressalta a diferença entre promessa e aliança, mostrando que uma promessa sem resposta não é uma aliança. Esse entendimento será útil para evitarmos certos equívocos no desenrolar do estudo. Segue então a sua definição sobre o que queremos dizer com promessa. Sabemos que toda promessa não é uma aliança. Há uma grande diferença entre uma promessa e uma aliança. Que seja bem considerado o que aqui se quer dizer por promessa, que é o Messias enviado por Deus, ou a descendência em que as nações devem ser abençoadas, e, portanto, a promessa consiste no envio de um Salvador ou Redentor para Israel. Outro termo que precisamos saber o significado é cabeça federal. A palavra federal vem da palavra latina foedus, que significa pacto ou aliança. Por exemplo, a República Federativa do Brasil significa uma república de estados confederados, ou seja, que tem uma aliança entre si, que estão aliançados. Samuel Henihan define cabeça federal como um indivíduo que representa um grupo. Confira. Uma parte essencial de um pacto é o cabeça federal. Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. O pai é o chefe da família, fala e atua pela família. Da mesma forma que a cabeça fala pelo corpo, o pai fala pela família, etc. Estamos usando a palavra cabeça da mesma maneira aqui. Deus sempre faz ou lida com seus pactos com um cabeça federal. Esse indivíduo representa um grupo. E Deus decide e determina a quem o indivíduo representa. É assim com Adão, Noé, Abraão, Davi e Cristo. Todos eram representantes de um grupo. Isso é importante porque, quando estamos analisando ou investigando a associação de um pacto, a única coisa que precisamos fazer é perguntar a quem o cabeça federal representa. Ou, de outra perspectiva, quem são os que pertencem ao cabeça federal? A adesão de um pacto depende do cabeça federal. Samuel Henihan. Agora sim podemos avançar. Os 3 grandes pactos. Primeiro, pacto de obras. Diz respeito à aliança feita com Adão antes da queda. Deus estabeleceu um pacto, um compromisso com sanções com o ser humano. E esse era um pacto de obras, ou seja, dependia da perfeita obediência de Adão. A vida eterna seria dada a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de uma perfeita obediência pessoal. Logo, se obedecesse aos termos da aliança, viveria eternamente, comeria da árvore da vida e estaria perpetuamente em um estado de bênção e glória com Deus. Entretanto, se desobedecesse comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria amaldiçoado, morreria e sofreria todas as implicações dessa morte, porque o salário do pecado é a morte. Como já vimos, a parte essencial de um pacto é a cabeça federal, um indivíduo que representa pactualmente um grupo. Nesse caso, Adão representava toda a humanidade. Sabemos através das Escrituras que Adão quebrou a aliança feita com Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por ser o representante pactual da humanidade, toda a sua descendência foi afetada por seu pecado. Vamos às Escrituras. Em Gênesis 2, 16 ao 17, percebemos que o pacto com Adão exigia que o mesmo não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se desobedecesse, morreria. Em Gênesis 3, 22, percebemos que a quebra a esses termos traria consequências. Ou seja, Adão não poderia comer da árvore da vida e ter a vida eterna. Não teria as bênçãos que receberia por sua obediência. Em Romanos 5,12, notamos que o pecado de Adão afetou todos os seres humanos, pois ele era o cabeça pactual da raça. O texto de Romanos 5,14 fala que a morte reinou desde Adão até Moisés e que Adão era a figura de um outro que viria. Romanos 5,18 fala que a ofensa de Adão trouxe juízo sobre todos os homens para condenação. O texto seguinte, de Romanos 5,19, fala que pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Em Oséias 6,7 há uma comparação entre a quebra de aliança do povo com a transgressão de Adão. Depois da queda dos primeiros pais, o Senhor prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
Ao longo do Antigo Testamento, essa promessa se desenvolveu e se tornou cada vez mais clara, através de tipos, sombras e sinais que apontavam para o Messias. Logo, entendemos que na Antiga Aliança, o Pacto da Graça estava revelado como uma promessa. Ou seja, o Pacto da Graça é revelado desde Gênesis 3,15, apontando para Cristo, o Filho de Deus, que iria se manifestar para destruir as obras do diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Vimos também que o Antigo Testamento está repleto de sombras, sinais e tipos que apontavam para Cristo. No decorrer da história, Deus fez alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi. E todas apontavam para a nova aliança em Cristo, onde o pacto da graça seria cumprido na história. Na aliança com Noé, Deus assegurou estabilidade física para o cumprimento da promessa, uma vez que Deus não destruiria mais a terra com dilúvio. Gênesis 9, do 8 ao 13. Na aliança com Abraão, Deus promete uma terra, uma descendência abençoada. Por meio da aliança com Abraão, Deus criaria a nação de Israel e lhe daria a terra de Canaã. O Senhor também prometeu que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da sua descendência. Porém, as promessas da aliança com Abraão também têm um sentido espiritual. Em Gálatas 3,16, Paulo afirma para onde essa promessa apontava. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3,16. Aliança com Moisés. Por meio da aliança sinaítica, Deus estabelece a lei para a nação de Israel e também o sistema sacrificial. Era uma aliança condicional. Se obedecessem, seriam abençoados. Se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Todo o sistema sacrificial cerimonial apontava para Cristo. O Cordeiro de Deus, que nascido sob a lei, a cumpre perfeitamente. Entrega-se como um sacrifício para pagar o preço pelo pecado do seu povo, de uma vez por todas, e também veio ser o seu perfeito sumo sacerdote. Aliança com Davi. Por meio da aliança com Davi, Deus promete a ele um descendente que assentaria no seu trono. E em Atos 2, vemos que essa promessa também apontava para Cristo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Através do profeta Jeremias, Deus também promete a nova aliança, como você pode ver em Jeremias 31, do 31 ao 34. É importante fazer uma observação. Na perspectiva batista, o pacto da graça na antiga aliança ainda está como uma promessa. As alianças feitas no Antigo Testamento ainda não são administrações do pacto da graça. Embora todos os crentes do Antigo Testamento fossem salvos pela fé em um Messias que viria, eles eram salvos por crer na promessa. Como fica claro em Hebreus que o sangue de cordeiros e bodes não pagava pecados, apenas prefigurava um sacrifício que haveria de vir, como vemos em Hebreus 10:4. O sacrifício de Cristo tem um efeito retroativo que alcança até mesmo os crentes do Antigo Testamento, como vemos em Romanos 3. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos então para o Pacto da Graça. Diz respeito a uma aliança incondicional que é cumprida em Cristo Jesus, estabelecida em seu sangue. O Filho de Deus, descendente de Abraão, que em sua vida cumpriu perfeitamente as exigências da lei de Moisés, que era o rei prometido da descendência de Davi, e na plenitude do tempo se fez carne, nasceu de uma virgem, viveu uma vida perfeita, sem jamais tropeçar em coisa alguma, e mesmo tentado,
jamais pecou. Entregou-se como um sacrifício no lugar de pecadores e expiou o pecado do seu povo, trazendo reconciliação e paz com Deus. Cristo é o segundo Adão que justifica a sua igreja, como Romanos 5 afirma. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Por isso entendemos que Jesus é o cabeça federal do seu povo. É o salvador de todo aquele que nele crê. De todos os que, chamados por Deus, estão em sua aliança de graça. Portanto, só existem duas condições para os seres humanos. Ou estão em Adão ou em Cristo. Ou estão em um pacto de obras, tentando inutilmente salvar a si mesmos, ou confiam completamente nas obras de Cristo, em um pacto de graça, sendo salvos pelo mérito e sacrifício dele. Vamos às Escrituras. Em Hebreus 8, do 6 ao 13, o escritor de Hebreus faz uma diferença substancial entre a antiga e nova aliança, demonstrando que a nova é superior à antiga, baseada em superiores promessas. Os textos de Hebreus 9,15 e Hebreus 10,4 seguem na mesma linha, clareando esse entendimento. Em 1 Coríntios 11,25, o Senhor Jesus Cristo, durante a ceia, explica que o cálice representa a nova aliança no seu sangue. Em Gálatas 3, do 24 ao 29, Paulo afirma que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Paulo, em Gálatas 4, do 24 ao 26, utiliza a relação de Sara e Agar para explicar a relação entre as duas alianças. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo afirma que os cristãos são ministros de uma nova aliança. Em Colossenses 2, 16 ao 17, Paulo demonstra que todo o sistema cerimonial era como sombra das coisas que haveriam de vir e apontavam para Cristo. Ou seja, o pacto da graça é estabelecido na história, na nova aliança. Cristo é maior do que imaginamos. Ele é o verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. Por meio dele, o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todas as escrituras testificam dele. Ele é o segundo Adão que cumpre a missão e justifica o seu povo. Assim como aconteceu nos dias de Noé, será na sua segunda vinda. Ele cumpre perfeitamente a lei. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. As cerimônias e sombras da antiga aliança apontavam para ele. A serpente no deserto apontava para Cristo. O maná apontava para Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o descendente de Davi que assentaria no trono. Ele morreu no lugar de pecadores em cumprimento a profecias específicas. Ele é o enviado de Deus que cumpriu a missão dada pelo Pai antes da fundação do mundo. Morreu na cruz do Calvário para a justificação de todo aquele que nele crê. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi assunto aos céus. Os profetas, apóstolos e inúmeros mártires cristãos ao longo da história testificam dele. Essas são apenas algumas pouquíssimas verdades sobre Jesus. Faltaria tempo, espaço para falar sobre seus milagres, atributos, caráter e ações. Como disse João, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ele é bem maior do que podemos imaginar. Portanto, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Terceiro e último grande pacto, o pacto da redenção. Diz respeito ao acordo eterno feito antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade, que envolve o decreto de Deus para a salvação do seu povo na história. Na obra em que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica para a salvação do seu povo eleito. Pascal Denot nos ajuda a compreender um pouco melhor o pacto da redenção na seguinte citação. O Filho deveria tomar uma natureza humana e vir ao mundo como um verdadeiro homem nascido debaixo da lei. Filipenses 2,7 e Gálatas 4,4. Levar uma vida sem pecado, observando a vontade de Deus, expressa na lei moral, e igualmente em tudo mais que o Pai exigisse dele. Mateus 5,17, 26,42, João 8,29.
se tornar o representante sacrificial de todos os crentes e sofrer a maldição da lei, a morte no lugar deles, morrendo na cruz. Gálatas 3,13, Filipenses 2,8, Hebreus 2, do 14 ao 17. Em troca, o Pai deveria lhe dar a vida ressuscitando dentre os mortos, elevá-lo à sua destra, submeter a ele todas as coisas e lhe dar um povo a seu serviço, herdeiro com ele da vida eterna. Atos 2,24, Filipenses 2,9 a 11, Tito 2,14. Vários textos bíblicos podem clarear o nosso entendimento a respeito desse ponto. Sugiro que você leia em casa os seguintes versículos bíblicos. Hebreus 13:20 fala sobre uma aliança. Efésios 3:11 fala sobre um eterno propósito. Isaías 46:10 afirma que Deus anuncia o fim desde o começo. O Senhor Jesus Cristo, em João 17, do 4 ao 6, fala que consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer, pede para ser glorificado com a glória que tinha antes que houvesse mundo. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo fala que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:11 fala a respeito da predestinação dos crentes conforme o plano de Deus. 1 Pedro 1:18 ao 20 fala que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como Cordeiro Imaculado que foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos. Apocalipse 13:8 fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Atos 4:28 fala sobre o sacrifício de Cristo como algo que o poder e a vontade de Deus já havia decidido de antemão que acontecesse. Tito 1:2 fala da esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos dos séculos. Para concluir, vamos checar o resumo de Tom Hicks sobre os 3 pactos de Deus. Pacto de obras, a lei como um pacto. Adão violou a lei de Deus no pacto de obras e trouxe sobre si e sua posteridade a maldição da condenação e a pecaminosidade atual. Porém, Cristo obedeceu à lei de Deus no pacto da redenção e obteve a vida de ressurreição da justificação, um status legal de justos, e santidade, legalidade atual para o seu povo. Pacto da graça, o Espírito Santo aplica Cristo ao povo eleito de Deus, unindo-os a Cristo no pacto da graça e dando-lhes a dupla bênção da justificação e da santificação. Na justificação, a maldição da lei é anulada e a justiça é imputada, dando-lhes o direito e o título à vida eterna. Na santificação, o Espírito opera a verdadeira obediência santa, a boa lei de Deus naqueles que são unidos a Cristo no pacto da graça, tornando-os cada vez mais semelhantes a Cristo, para a sua alegria e glória de Deus. Nós entendemos então que existem 3 grandes pactos. O pacto da redenção, que foi feito antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade, no qual Deus decretou como seria a salvação do seu povo eleito. Nós vimos o pacto das obras, que iniciou ali em Adão. Se ele obedecesse, viveria. Se desobedecesse, morreria, com todas as implicações dessa morte. Então o pacto das obras é um pacto condicional. A obediência traz bênção, desobediência, maldição. Então era necessário uma obediência perfeita do primeiro Adão, que não conseguiu, que pecou, e por ser o cabeça federal trouxe consequências para toda a humanidade, toda a sua descendência. Em Gênesis 3,15 nós vimos que há uma promessa do pacto da graça, um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Então nós vimos que na antiga aliança o pacto da graça está revelado como uma promessa que vai se tornando cada vez mais clara. Então Deus faz aliança com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. E nós vamos ver que tem muitos sinais e sombras no Antigo Testamento que apontam exatamente para Cristo, o que viria à plenitude dos tempos e estabeleceria o pacto da graça na história, na nova aliança em Cristo Jesus. Então a antiga aliança é substancialmente diferente da nova, como promessa e estabelecimento, como tipo e antítipo, como a sombra e realidade, e por aí vai. E nós vimos também que todo mundo é salvo em Cristo, até mesmo os crentes da antiga aliança, eles são salvos por crer no Messias que viria. E nós cremos num Cristo que já veio e vai voltar. Para você aprender mais a respeito desse assunto, entre no site Estandarte de Cristo. Eles têm publicado muitos artigos lá e eles lançaram atualmente um livro chamado Os Distintivos da Teologia Batista Pactual, de Pascal Denot. Realmente é um dos melhores livros sobre o assunto. Ele foi traduzido há pouco tempo e publicado pelo Estandarte de Cristo. Não deixe de ler esse livro. Leia também a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Espero ter ajudado de alguma forma. Que Deus te abençoe e até a próxima.